Programa Livre Ceará. Está começando agora o Programa Livre Ceará. E hoje nós iremos iniciar aqui uma série de entrevistas a pré-candidatos a prefeito da nossa região. Hoje nós iremos iniciar aqui o pioneiro, e quem vai iniciar aqui hoje já é meu amigo Carlos Sérgio, comunicador, meu amigo, e hoje será o primeiro entrevistado. Olha, meus amigos, são 12h10. O município de Pacajus e todo o nosso Brasil e estado do Ceará está já nas pré-campanhas e muitas articulações políticas são direcionadas para todos os municípios, em qualquer que seja o rincão do nosso estado do Ceará, do nosso Brasil. E nós, o Programa Livre Ceará, sempre fomos cautelosos para iniciarmos esse processo de entrevistas a pré-candidatos. Primeiro, queríamos saber aonde está e com quem está, qual partido tem para se ter a oportunidade de ser entrevistado e dizer, eu estou com um partido tal, eu posso ser que já estou com a ferramenta que me habilita a ser pré-candidato. Portanto, o Programa Livre Ceará teve essa cautela e hoje nós iniciaremos. Primeiro convidado a ser entrevistado é meu amigo Carlos Sérgio, é uma pessoa que já foi secretário do município de Pacajus, é um locutor, uma pessoa que faz programa de rádio de grande importância na nossa região, é um programa que traz e abre os olhos do eleitorado pacajuense, portanto hoje será o nosso primeiro entrevistado. Boa tarde, meu amigo Carlos Sérgio. Boa tarde, Cleiton. Boa tarde a todos que fazem o programa Amigo de Ceará. Boa tarde a todos os ouvintes, né? A turma que está aqui conosco na mesa. E vamos aí, né? Estou aqui à sua disposição para que a gente possa levar um papo a respeito da política direcionada aqui ao nosso município de Pacajus. Nós estamos entrando nesse contexto, que é uma coisa que não é fácil, mas a gente tem que botar a cara, né? Para que as pessoas possam nos conhecer e fazer uma avaliação. Olha, nesse momento nós estamos ao vivo pela nossa Rádio Montebora FM 95.1 e também a Rádio Canário FM 99.5, desde todo o maciço do Baturité, o nosso litoral cearense, até a nossa grande Fortaleza nos escuta nesse momento. Você pode acompanhar também a nossa entrevista, quem está na internet, pelo www.programalivreCeará.com.br. Daqui a pouquinho nós também iremos colocar o vídeo dessa entrevista com o Carlos Sérgio, né? Portanto, meu amigo Carlos Sérgio, o cenário da política brasileira encontra-se em um fervilhão, né? Um barril de pólvora. O que você atribui hoje, Carlos Sérgio, essa situação política que está o nosso Brasil hoje, Carlos Sérgio? Olha, eu tenho até comentado muito coisas. Então nós estamos vivendo uma crise aguda, mas é uma crise aguda política, certo? Que ela não iniciou-se há 5 anos nem há 10 anos. Porém, hoje ela está num estágio, certo, descontrolado, está desestabilizando a ordem social, está desestabilizando, certo, estruturalmente as instituições e está deixando o povo brasileiro em si, em todos os pontos nacionais, certo, sem saber o que fazer e nem para onde ir. E enquanto o Comando Central, que é o governo federal, mais o Senado e o Congresso não passarem a se entender e fazer políticas públicas, praticá-las, políticas públicas e não partidárias, como é o caso, e também entender que tem que ter 2 nacos, tá? O poder, o naco do grupo político e o dos técnicos e o dos profissionais para desempenhar um papel social onde a sociedade hoje é mais atingida, que não acontece os serviços que devam acontecer, que devam partir, tanto do governo federal, estadual e municipal. Então, essa desordem, essa falta de critério está abalando toda a estrutura econômica, política e social. E então, aonde começou é onde tem que se iniciar a solução, é do governo federal. Ô Carlos Sérgio, você acredita que o Brasil, você falou uma coisa bem decente,
O descrédito da política brasileira não é de hoje. Já vem bem antes, isso já acontece, já teve aí os anões do orçamento, já teve aí os fraudes das ambulâncias, agora começou o cuecão, já vem aí o Lava Jato, já está na Petrobras, então nunca parou, sempre tem um caos no Brasil. Mas você acha que chegou o ápice, virou uma bola de neve que veio de lá para cá e agora ficou insustentável, Carlos Sérgio? Você acha que estamos num dos piores momentos da instituição política do Brasil ou você acha que ainda pior? Cleiton, eu quero fazer um comentário a respeito de privatização. Tá? Olha, muito se comenta que determinados presidentes venderam parte do patrimônio público. Certo? Foi condenado. Agora, não foi feita uma explanação dos propósitos e dos objetivos que poderiam transformar um fator negativo para um fator positivo. Por quê? Porque as estatais, na verdade, é uma porta sem porta, certo? Onde todos mandam, onde tudo, certo, que é de errado acontece e tudo é posto debaixo do tapete. Então, como nós estamos vendo a Petrobras, por exemplo, agora, que não é diferente nenhuma das outras estatais, tá? Tudo de errado que não deva ser feito, principalmente pelas autoridades, que é o desvio de dinheiro, contratações de serviços que não existem, compra de material que não chega, como a construção de navios e por aí vai, superfaturados, tudo isso deixa, certo, uma lacuna muito grande. Quem é que é, certo, o responsável por todo esse desvio? Todos nós sabemos que são as nossas próprias autoridades, que infelizmente não funcionam no julgamento de condenar quem é o culpado. Então, esse processo ele deva ser ajustado urgentemente. Nós não estamos no final, não. Nós precisamos fazer uma limpa no BNDES, nós precisamos fazer uma limpa na Eletrobras, certo? Nos fundos de pensão. Todos essas estatais têm muito a mostrar para o Brasil como ela está descaracterizada em relação do que se fala e do que é verdadeiramente dito, de fato e de direito. Então, esse processo, infelizmente, veio o mensalão, agora veio o petrolão, como você disse, cada um que acontece é maior que o outro. Cada um que acontece é maior que o outro. E as autoridades que deveriam punir quem de fato é o culpado, também quando se analisa, como agora você vê, o presidente do Senado, o presidente do Congresso, estão envolvidos. O Supremo Tribunal Federal, as indicações dos ministros são políticos. Certo? Diretamente ou indiretamente, tem uma corresponsabilidade e uma influência no contexto negativo para o análise final. O Lava Jato, como foi o caso do mensalão, que no caso é o Joaquim, né? Joaquim Barbosa, que deu o primeiro passo de tentar moralizar a instituição, que foi realmente muito benéfico para todo o país, veio agora o Sérgio Moro. E então, no ápice da coisa, que está chegando realmente nas cabeceiras de quem determina e faz de conta que não foram eles, já começou a ser desmanchado, certo? O trabalho que vem sendo dado uma demonstração para o país, que a justiça pode chegar para todos e não para alguns. Certo? E nós, cidadãos comuns, deveremos ajudar ao Ministério Público, à Polícia Federal, esses órgãos que ainda estão com resquício de moralização e de necessidade que se faz para estabelecer uma condição respeitosa de ambos os lados. Ô, Carlos Sérgio, eu aqui pela minha modesta sensibilidade, pelo meu conhecimento, pouco conhecimento que tenho da política brasileira, eu acho, Carlos Sérgio, que chegou o ápice da corrupção, do faz de conta. Quando você vê um apontando o dedo, tem 4 apontando para ele. Você viu com que moral chegou aí o Eduardo Cunha. Depois você vê a máscara cair. Você vê com que moral tem o presidente hoje do Senado, Renan Calheiros, tanto ele como o filho também estão envolvidos. Agora, quem era que era o pai da coisa nessa toda história? Quando se tinha uma confusão, chama o Lula para apagar o fogo. Hoje,
o Lula não tem mais a mesma moral que tinha há 4, 8 anos atrás. Porque o Lula, hoje, o seu filho também está envolvido. O Lulinha hoje tem várias coisas aí, da Aldebrecht e muitas outras aí, também envolvido. Então, eu acredito, Carlos Sérgio, não sei se poderá aparecer um cenário mais nebuloso do que esse. Não sei se você concorda comigo ou você acha que chegou o fim da bola de neve, chegou um momento que está insustentável. Pedro, você propriamente agora, há poucos instantes, falou. Quando os anões foi dado conhecimento ao país, foi um escândalo e todo mundo ficou de queixo caído. Quando o Fernando Collor foi afastado, certo, da presidência, todo mundo ficou de queixo caído, né? Quando aconteceu o mensalão, foi o maior escândalo já registrado publicamente para o país. Quando chegou o Petrolão, tá, superou o mensalão. E ainda não conseguiram, como eu disse há poucos instantes, esticar a mão nos fundos de pensão, que esse é um dos maiores problemas. Só ocorreu a 100 bilhões que levaram. Então, não chegou. Agora, é bom que se contenha, porque senão haverá uma desestabilização social. Hoje nós sentimos isso, não está declarado, mas aparentemente há uma desordem social. Porque quando o poder não funciona, a desordem social, ela vai estabelecendo as suas próprias condições. Tá? Vale prevalecer e dizer que é a força que manda. Ô, Carlos Sérgio, aqui para a gente encerrar aqui o nosso primeiro bloco, eu vou dividir em 3 blocos aqui a nossa entrevista, Carlos Sérgio. O primeiro, já estamos falando, que é do governo federal, nacional, e segundo, do estadual, o terceiro, a gente volta para o nosso município, sua pré-candidatura. Ambos terão 20 minutos. Agora, aqui para a gente encerrar o nosso primeiro bloco, Carlos Sérgio, você acredita que os carapintadas ainda não foram para a rua para o impeachment da presidenta Dilma? É por conta que a presidenta Dilma ainda é uma pessoa que ninguém alcançou as mãos pelo seu jeito ilibado, pela sua conduta ética ainda, ou é porque tira a Dilma, deixa Michel Temer, que também é um dos chefões, né, da corrupção no país com o seu PMDB? Eu queria lhe dizer o seguinte: em 2013, nível nacional, foi dada uma demonstração clara que o povo está insatisfeito, que discorda quase que completamente do posicionamento político, estadual, municipal e federal. Tá? Então, foi uma manifestação ordeira, bonita, diferente de todas quantas já haviam ocorrido no país. Tinha criança, tinha jovens, tinha velhos e velhas, multidões em todo o país fez essa demonstração. Posteriormente, 5 ou 6 meses depois, tornou-se a repetir. O recado tem sido dado constantemente para o Congresso, para o Senado, para todos os poderes. Agora eu quero dizer o seguinte, que nós estamos constantemente cobrando dos poderes, ou seja, do presidente, do senador, do deputado federal, estadual ou prefeito, ou então vereadores. Mas nós temos que analisar uma coisa, que não está sendo posto na mesa, o que é que de fato gera todo esse problema. Ora, Fernando Collor de Mello, ex-presidente, saiu por corrupção, que todos nós tomamos conhecimento. Quando terminou o período de punição na justiça, Collor de Mello foi eleito novamente para voltar. Jader Barbalho se afastou do Senado por corrupção. Terminou o período, voltou para o Senado. O Renan Calheiros não é diferente, do mesmo jeito, foi afastado, voltou para lá. Paulo Maluf, por 180 países, ele não pode pisar o pé que a Interpol o prende. Tá? Então, no governo central você vê esse reflexo, que não é diferente nem no Estado e nem tampouco nos municípios. E nós temos que parar de falar de político para político. Nós temos que tentar encontrar um meio de conseguir entrar na casa do cidadão, conversar com ele, porque todo esse processo tem afastado demais a cidadania, certo? Distante hoje se encontra entre a cidadania e a política, para que eles possam analisar o quanto isso está sendo prejudicial para todos nós. Certo? Um imenso esforço que se faz, recoloca novamente os mesmos que foram, né, retirados do poder por corrupção provada e comprovada, como aí está agora, nesse exato momento. Olha, são
12 horas e 24 minutos, nós vamos o primeiro bloco comercial de hoje. Já a gente volta falando sobre a política do nosso estado, que o Carlos Sérgio também tem um conhecimento aguçado sobre isso, até porque Camilo Santana é uma pessoa da sua extrema amizade. Carlos Sérgio já sempre foi visitado pelo Camilo Santana, quando era deputado, quando era secretário de Desenvolvimento Agrário, quando era secretário da cidade. Portanto, a gente volta conversando com o Carlos Sérgio, pré-candidato a prefeito de Pacaju. Já, já. Olha, meus amigos, o Programa Livre Ceará hoje inicia aqui as entrevistas aos pré-candidatos a prefeitos de nossa região. Estamos entrevistando aí o meu amigo Carlos Sérgio, ele que o programa do Carlos Sérgio é de 3 às 4 da tarde, né, Carlos Sérgio? É uma opinião geral. Opinião geral, programa que tem uma audiência, tem informação, opinião formada com relação a vários temas. Meu amigo Carlos Sérgio, o nosso estado do Ceará, que teve aí a gestão dos Ferreiras Gomes, né, por 2 mandatos, Cid Ferreira Gomes, e elegeu o seu sucessor, Camilo Santana, uma pessoa que é conhecidíssima aqui no nosso Pacajus, Horizonte, e você que teve a oportunidade de votar no Camilo Santana, deputado estadual, como você vê o cenário da política no nosso estado, Carlos Sérgio? Ô, Cleide, eu quero, em primeiro lugar, antes de falar do Camilo, eu quero fazer uma pequena observação, que é uma opinião minha como cidadão, em relação aos Ferreira Gomes, né? Eu sou um grande admirador do Ferreira Gomes, do Cid Gomes, do Ciro, mas principalmente do Cid, certo? Cara muito arrojado, um político muito arrojado, evidentemente tem as suas falhas, tem seus defeitos, mas eu, como pessoa, como cidadão, como formador de opinião, acredito que ele deu uma grande contribuição para que o estado do Ceará avançasse um pouco mais a passos largos, né? E indo para o nosso querido amigo governador Camilo Santana, né? É claro que, como você bem disse há poucos instantes, quando eu estava na Secretaria de Agricultura do município, na época que o Pedro José era prefeito, o então governador também era secretário da pasta do nível do Estado. E ali nós iniciamos realmente um entendimento, uma aproximação, e depois o acompanhamos como deputado e também o acompanhei também na eleição para governador. Eu acho ele um político muito conciliador, tá? Ouvidor, que eu acho que isso é muito importante, principalmente na hora que os nervos estão na flor da pele, que na hora que o Cid saiu, né, o Estado, né, dentro de alguns segmentos, estava em pé de guerra, e ele conseguiu sentar, está conseguindo sentar, está conseguindo amenizar os problemas e começar a colocar o entendimento na mesa para que possa fluir, certo? As ações, certo? As iniciativas e, fundamentalmente, as políticas públicas. Ô, Carlos Sérgio, você acredita que o Camilo poderá ser um grande governador e tentar, pelo menos, amenizar esse sofrimento do nosso Estado quando se fala de segurança pública, Carlos Sérgio? Olha, eu acredito sim. Se eu disser a você que não acredito, eu estarei mentindo. Agora, todos nós sabemos, tá, que o momento é muito delicado. E eu costumo muito ouvir dizer o seguinte: rapaz, o problema é nível nacional. Sim, ele é nível nacional. Todos nós sabemos que o reflexo bate em todos os cantos do país. Mas nós temos que pensar dentro do nosso espaço. Então nós temos que criar condições, meios e condições para amenizar e melhorar o nosso espaço. Então eu acredito que pela estrutura que existia antes do CID e a estrutura que o CID criou, já deu um grande passo, um grande início para estabelecer uma condição de mudança. O que falta, na verdade, que o CID não fez, que agora passa uma obrigação do governo atual, que é o Camilo Santana, certo? Que é os custeios para poder fazer, certo? Isso tudo funcionar, não só na segurança, mas como na saúde e toda a infraestrutura, que não é fácil. Por quê? Porque no momento os cofres estão quase vazios. Pelo menos é o que a gente muito escuta, né? Olha, com relação aqui à entrevista que nós estamos fazendo agora ao pré-candidato Carlos Sérgio, o 3348-1695 é o telefone que você pode formular a sua pergunta, que a gente fará a pergunta aqui ao Carlos Sérgio. Você diz o seu nome, a localidade e qual é o questionamento que você tem, a pergunta, que nós iremos também fazer a pergunta aqui ao Carlos Sérgio, né?
É o 3348-1695. A gente não coloca, eu aqui, Carlos Sérgio, gosto muito de prestigiar ao entrevistado. Não gosto de colocar a pergunta, a ligação no ar, porque muitas vezes leva muito tempo, por mais que a gente peça que a pessoa seja suscita, mas nunca é. Então, a gente aqui prestigia. Mas se você quiser mandar, tem o nosso WhatsApp aí, o 9178-7415. Você manda a sua mensagem de texto, a gente repassa para o Carlos Sérgio. 3348-1695. Você liga, a gente anota a sua pergunta e faz aqui também ao Carlos Sérgio. Ô, Carlos Sérgio, eu também tenho muitos pontos positivos com relação aos Ferreira Gomes. Acho que foi uma pessoa muito arrojada, foi um cara que transformou o Ceará, as vias rodoviárias, todas elas muito bem cuidadas, e a gente sabe o tanto quanto que os Ferreira Gomes foram eles os precursores de trazer essa movimentação, de transformar o estado do Ceará em encurtar estradas. O Carlos Sérgio, não sei se você concorda comigo, na área de saúde tem muitos defeitos, mas foi quem propiciou, pelo menos também, uma infraestrutura melhor no nosso estado. Carlos Sérgio, gostaria que você pudesse pontuar alguma coisa com relação também a isso que eu falei, infraestrutura e também saúde. Olha, como é que nós podemos admitir que poderá haver uma mudança se não tiver infraestrutura? Onde é o grande eixo, certo, de atendimento de saúde do estado do Ceará? IJF. Extremamente abarrotado. Sempre aconteceu assim, pega, bota o paciente na ambulância e joga para Fortaleza. Então, por isso que eu me preocupei em colocar esse ponto positivo em cima do sítio Ferreira Gomes, ex-governador. Ele notabilizou que é necessário fazer grandes hospitais em pontos estratégicos no estado, para poder acomodar os pacientes lá e não ter que trazê-los uma distância de 200, 300 ou 400 quilômetros para Fortaleza. Como eu bem disse, é necessário primeiro construir a infraestrutura, foi o que ele fez. E não deu tempo ele estabelecer as condições dos custeios para viabilizar na sua totalidade o funcionamento dos hospitais. Mas isso cabe agora uma obrigação do Camilo Santana como governador. Ele não fez diferente também na segurança. Ele não deixou de fazer também na infraestrutura, que é as estradas, tá? Hoje ele viabilizou a malha viária em todo o estado. Ele fez indiferentemente onde ele foi bem votado ou não, quem o apoiou ou não. Eu acho que isso é o que nós deveríamos fazer uma análise desfocado, certo, do problema partidário, mas sim dos benefícios. Tem uma coisa que é muito criticada hoje, o centro de eventos. Então, normalmente, muita gente pensa pequeno, só pensa no hoje. E nós temos que pensar que o Estado continua crescendo, certo? Continua se desenvolvendo e precisa cada vez de espaços maiores. Então, como ali aquele centro de evento, nós temos que imaginar que as obras que o Cid Ferreira Gomes, como governador, iniciou a implantação, é nesse estilo. As delegacias, é nesse estilo. A ronda do quarteirão pode não ter funcionado, mas a ideia é boa. Falta reestruturar, reanalisar, repensar como fazê-la funcionar. Então, cabe ao que saiu e ao que chegou, ver o que não está funcionando, melhorar para implantar um novo sistema ou ajustar alguma coisa, como estava o problema da polícia, né? Da polícia com o governo. O Camilo sentou à mesa, baixou a guarda, desarmou todo mundo e vamos trabalhar. O que é preciso ser feito? Onde é que precisamos iniciar? Precisa de custo, nós não posso entrar com tanto, mas só podemos entrar com menos, mas nós vamos entrar. E assim, esse é o processo. Então, nós não podemos fazer diferente do que isso. É a minha interpretação. Olha, o Roger Miranda já anotou aqui uma pergunta, boa tarde do Roger, fala que faça aqui já a primeira pergunta ao Carlos Sérgio. Roger, boa tarde, Roger. Boa tarde. Olá, boa tarde Carlos Sérgio, boa tarde Pedro Santos, a todos aqui, a todos que estão nos ouvindo. O Raimundo de Cristais pergunta ao senhor Carlos Sérgio aqui, na época do Fernando Collor de Mello, teve um movimento Caras Pintadas. Não havia na mídia o montante de dinheiro que existe nas corrupções agora, dito e falado em bilhões. O presidente sofreu impeachment. E hoje, ele apoia as manifestações do senhor Carlos Sérgio? O que será feito? O que poderá ser feito? E ainda, qual o papel do povo para estar nas ruas e como ele vê
esse movimento Caras Pintadas para hoje, na atualidade? Raimundo de Cristais. Obrigado, Raimundo, aí pela sua pergunta. Agradeço, mando um abraço e quero dizer o seguinte, olha, há poucos instantes nós abrimos aqui um parênteses fazendo uma colocação exatamente, que nós cobramos muito dos políticos e esquecemos que os maus políticos estão lá não porque querem a força, eles não estão lá, eles foram eleitos pelo voto popular. Então, a mobilização ela é indispensável. Agora, precisamos botar na cabeça uma coisa, o que é que nós queremos? Aonde é que nós vamos chegar? Com que ferramenta nós vamos chegar lá? Então, ir somente para a rua e fazer o quê? O que é que nós vamos reivindicar? Com quem é que nós vamos falar? O que é que nós estamos pretendendo, questionando politicamente? Então, essas duas mobilizações que ocorreram hoje, ou melhor, em 2013, aconteceu mais ou menos isso. Quem são os representantes para que possamos conversar com o governo? Que exigibilidade, certo, a população está fazendo? Certo? O que é que precisamos que faça no Congresso Nacional, no Senado ou no governo federal? Então, precisamos pautar as reivindicações, precisamos ter critérios e precisamos acompanhar, porque senão não vamos para canto nenhum, pode ir os 200 milhões de brasileiros para a rua, infelizmente nós temos que ter o norte. O que queremos, onde vamos chegar e como vamos chegar. Esses critérios, eles são indispensáveis. E é o que eu falei, né? O povo não sabe a quem procurar. Procura quem? Eduardo Cunha, o homem está lá, para ser caçado. Procura Renan Calheiro, que é do Senado, o homem está lá sendo investigado. Então não tem, procura a presidenta Dilma, está lá para ser colocado na rua. Aí, então, procura quem? Aí é o seguinte, vamos a uma atitude que está ao alcance de todos nós. Se nós recorremos a essa linha que você falou, Cleiton, ela torna-se inviável, ela não produz praticamente nada de positivo. Então, eu acho que a melhor ferramenta e o caminho mais justo, correto, que pode de fato tomar uma decisão, é nós, cidadãos, na hora do voto. Então, na hora de ir para a urna, gente, nós temos que analisar. Poxa, Fernando Collor de Mello sofreu um impeachment, já está aí de novo, e já está com mais 29 bilhões nas costas outra vez. Outro rompe. Aí, quando está na eleição, o cara está lá, vai ser reeleito de novo, e nós vamos reclamar de quem para quem? Então, olhar a ficha limpa. Isso, gente. Então, vamos fazer uma análise. Claro, é evidente que não está na testa de ninguém quem é o homem puro. Não tem o puro, mas nós temos que fazer a reciclagem. Nós temos que ter uma opinião como cidadão de que quem paga a conta somos nós e quem mais sofre, quem menos tem, é exatamente como nós. Né? Olha, são 12 horas e 40 minutos, nós vamos aí já ao intervalo, o nosso telefone é o 3348-1695. Na teoria para a prática, o meu e Carlos Sérgio, o nosso senador da República, Eunício Oliveira, esteve aqui no final de semana passado, e ele realmente soltou os cachorros, tanto na presidenta Dilma, como no governador, ex-governador do estado do Ceará, chamou de batedor de carteira, de mentiroso, e também falou que não tem nenhuma parceria com a presidenta Dilma. Aí eu pergunto, Banco do Nordeste, quem apontou foi Eunício Oliveira, o Denox hoje Eunício Oliveira, os portos também Eunício Oliveira, e ele hoje diz que não tem nenhuma parceria com a presidenta Dilma, mas esquece que Michel Temer é presidente nacional do PMDB e vice-presidente da República. Então, vamos um rápido intervalo e o Carlos Sérgio volta já falando sobre isso e também sobre a política dos nossos municípios, sim, aqui em Pacajus.